Bom, a sala de debates da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro recebe o doutor Paulo Alonso Velasco Júnior para discutir o tema do reconhecimento da Palestina pela ONU, Organização das Nações Unidas. Nosso convidado é doutor em Ciência Política pelo IESP-UERJ e mestre em Relações Internacionais pela PUC, Rio de Janeiro. É professor associado de Política Internacional do Departamento de Relações Internacionais da UERJ. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo aqui à nossa sala de debates, em nome da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, agradecendo a sua contribuição nessa discussão. Feita a sua apresentação, eu começo, então, trazendo o primeiro tema, né? A primeira questão. A gente sabe que está formalizado desde 2011 na ONU esse pedido do reconhecimento do Estado da Palestina pela própria OLP. Então, primeira questão que eu trago é quais são, né, hoje os principais entraves para que a gente altere esse cenário, inclusive numa recente manifestação, 146 países se posicionaram a favor, no universo de 193. Então, quais são hoje os principais entraves de reconhecimento do Estado da Palestina como um membro efetivo e integrado com todos os seus direitos e deveres na ONU? Um prazer conversar com vocês, meu caro Carlos Nicodemos, né? É muito bom sempre participar dos eventos aí organizados pela OAB aqui no Rio de Janeiro. Os entraves, eles têm muito a ver com a própria composição, né, do Conselho de Segurança e o modo como a ONU, né, estabelece, né, já na sua carta os critérios para a incorporação de novos membros, né? Temos que lembrar que a ONU ela tem um papel importante, né, na partilha da Palestina ali ainda no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, né? Eu sempre começo esse tipo de papo, né, lembrando do nosso embaixador Oswaldo Aranha, né, que ainda em 47 presidiu uma reunião da Assembleia Geral, né, que levou à aprovação da histórica Resolução 181, que definia que deveriam ser criados dois estados naquele território da velha Palestina, um estado judeu, Estado de Israel, e um Estado palestino. Isso em 1947. Né? Então, essa é a postura oficial da ONU. A ONU é defensora da solução de dois Estados, né, desde 47, com a resolução 181. Mas depois vimos que a situação se deteriorou, houve uma série de guerras, né, árabe-israelenses, né, a começar já com uma guerra em 48, e uma sequência de conflitos, né, que marca muito a violência, né, naquela área. Né? Então, praticamente todas as décadas, né, até a década de 80, tivemos alguma guerra árabe-israelense. Né? E aí foi impossível efetivamente estabelecer um Estado palestino nos moldes, né, daquilo que o direito internacional reconhece como um Estado, com as características próprias de um Estado. Né? A Palestina nunca conseguiu, né, se afirmar dessa maneira, até porque, né, é um conjunto de territórios, né, Cisjordânia e faixa de Gaza, controlados em grande medida por Israel. Né? A faixa de Gaza não mais com colonos israelenses, mas agora em guerra, mas a Cisjordânia com muitos colonos israelenses, com tropas israelenses, quer dizer, né, a inviabilidade completa de ter efetivamente ali uma postura de Estado com um governo que tenha o controle da ordem interna, o controle de fronteiras, né, que são características necessárias para um Estado. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, né, o que impossibilita, né, a Palestina de ser reconhecida como Estado-membro na ONU é a resistência dos Estados Unidos da América. Né? Bem sabemos que todo e qualquer Estado, quando se candidata, né, a Estado-membro da ONU, ele tem que contar com a chancela prévia do Conselho de Segurança. Né? Essa chancela ela é fundamental para que o nome do Estado depois seja votado pela Assembleia Geral. E depois, né, uma vez votado e aprovado por 2/3 da Assembleia Geral, né, o Estado passa a ser Estado-membro da ONU. Né? Não há a menor dúvida, meu caro Carlos, que a Palestina conseguiria os 2/3 de votos, né, na Assembleia Geral da ONU. Né? Isso é claríssimo. Né? O problema é que ela não conta com a chancela prévia do Conselho de Segurança da ONU, né, por veto estadunidense. Reiteradamente, os Estados Unidos da América vetam a possibilidade do nome da Palestina ser encaminhado à Assembleia Geral, né, para votar-se a sua incorporação como Estado-membro. Né? O que tivemos de avanço, né, ao longo dos últimos 15 anos, né, justamente ali naquele momento que você bem lembrou, né, em 2011, né, quando, né, houve a rejeição à tentativa palestina de entrar como Estado-membro, né, houve o reconhecimento da Palestina como Estado observador. Isso é importante, né, porque significou um upgrade para a Palestina. Né? Ela era até então entidade observadora e passou a ser Estado observador, o que significa dizer que a ONU reconhece oficialmente, formalmente, a Palestina como um Estado observador.
né? Para isso não é preciso a chancela do Conselho de Segurança, mas para passar a condição de Estado-membro, para se tornar o membro 194 da ONU, né? O último Estado que entrou foi o Sudão do Sul em 2012, para se tornar o 194 membro da ONU, né? A Palestina precisa do sinal verde do Conselho, que não vem por causa dos Estados Unidos, né? Esse é o fator objetivo concreto que impede, né, o pleito palestino de ser acolhido e de ser consolidado. Paulo, você que é um homem, um estudioso da ciência política, um estudioso das relações internacionais, e aí queria pensar uma questão e jogando um pouco para trás esse debate sobre a importância de um organismo multilateral como a ONU, especialmente num contexto que a gente vem enfrentando de posicionamentos de estados em não reconhecer os organismos multilaterais, as relações multilaterais, como relações de interesse, né, por parte dos estados. Então, eu queria recuperar um pouco isso, porque realmente se faz uma crítica em relação, inclusive, ao papel que a ONU ocupa em relação a determinadas agendas e pautas mundiais, mas queria que se trouxesse aí a importância de um organismo multilateral, especialmente dos motivos e fundamentos que levaram à criação da ONU lá em 1948 com a questão, 1945 com a questão da Segunda Guerra Mundial. Esse é um excelente e necessário, né, ponto de partida para a nossa conversa, né? Temos que reconhecer que o período entre guerras, né, foi um período muito caótico, né, por conta da inabilidade da Liga das Nações, né, que é a organização antecessora, né, da ONU, de lidar com as questões internacionais, né? Então foi um período de muita incerteza, né, de ascensão dos regimes nazifascistas na Europa, de crise econômica. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, né, ali no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, a guerra não tinha terminado ainda efetivamente, né, mas se organiza uma conferência em São Francisco, nos Estados Unidos, né, em que se lança justamente uma nova organização apostando por outros caminhos, né? E a aposta pelo multilateralismo, né, e esse é um ponto fundamental, vai no sentido de que a paz ela seria certamente melhor buscada ou mantida a partir de um espaço de coordenação amplo e representativo, né? Ou seja, né, a ideia de permitir, né, um espaço de diálogo na forma de uma Assembleia de Nações, né, onde um número amplíssimo de atores, né, de preferência todos, pudessem, né, trazer seus anseios, suas expectativas, suas crises, seus temores, e a partir de um debate amplo, né, e genuinamente inclusivo e representativo, né, chegar a soluções coordenadas, né? Acho que o espaço onusiano, né, a ONU, né, quando lançada em 45, ela é pensada como um espaço plural, representativo e inclusivo, né, para melhor mobilizar os temas de interesse transnacional, né? Era sabido já naquele momento que havia questões, né, que perpassavam e ultrapassavam as fronteiras nacionais, né? A própria questão dos direitos humanos, ela ganha envergadura internacional ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Porque até então os direitos humanos eles eram trabalhados em âmbito doméstico, cada estado tinha sua política de direitos humanos, né? Mas eles ganham um status internacional, de tema da política internacional, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive mobilizados pela própria ONU, né, que já em 46, né, cria a Comissão de Direitos Humanos, né, que depois virou Conselho de Direitos Humanos, funciona lá em Genebra, uma das sedes da ONU. Então, né, a ONU, ela de fato, ela se pensa e se coloca no mundo como espaço ideal para promover uma coordenação multilateral de esforços em temas de alcance transnacional. Temas que não se limitam às fronteiras de um Estado, mas que perpassam as fronteiras, trazendo representatividade e, consequentemente, Carlos, legitimidade. Isso é muito importante, né? Temos que fazer essa correlação de conceitos, né? A representatividade que a ONU oferece, né, com seus 193 membros, né, naturalmente se traduz em maior legitimidade na mobilização dos distintos temas e agendas. E aí podem ser os temas relativos a direitos humanos, a desenvolvimento, a meio ambiente ou, claro, a paz e a segurança internacional, né? É muito comum se fazerem críticas à ONU pela sua inabilidade, muitas vezes, né, de resolver conflitos diretamente, né? Então, a ONU não consegue resolver o conflito na Ucrânia. Não consegue, é evidente, né? Porque um dos atores envolvidos é a Rússia, que tem poder de veto. Então, é claro que a ONU não vai conseguir agir, né? Ou a ONU não consegue resolver a guerra em Gaza. Não vai conseguir também, né? Porque um dos atores envolvidos é Israel, que tem as costas quentes com os Estados Unidos,
que tem poder de veto no Conselho de Segurança. Então, claro que o Conselho de Segurança, né, por sua representação, né, mais restrita, por dar poder de veto a 5 países, acaba muitas vezes obstaculizando a adoção de medidas práticas, né, que poderiam conduzir, de fato, a ações mais concretas para a solução de conflitos de grande repercussão internacional, né? Já durante a Guerra Fria, a ONU não conseguiu agir, por exemplo, na questão relativa à Guerra do Vietnã, né? Só para dar um exemplo, né? Então, né, muitas vezes é isso o que acaba ficando no imaginário das pessoas, né? Levando erradamente a percepção, né, de que a ONU ela não serve para nada, de que ela é supérflua e que pode ser descartada. E, na verdade, não é assim. Né? A ONU ela é muito útil, né, para várias frentes, né, para mobilizar a agenda ambiental. Né? Se a gente compra uma lata de leite em pó, vou dar um exemplo singelo do dia a dia, né, meu caro Nicodemo. Se a gente compra uma lata de leite em pó no supermercado, tem lá o selinho, né, de a recomendação da Organização Mundial da Saúde de que o aleitamento materno é fundamental para a saúde dos bebês até os 6 meses de idade. Isso é a ONU. Isso é o sistema ONU. O sistema ONU está no dia a dia de cada um de nós, na vida de cada um de nós, embora não percebamos. Esse tipo de recomendação para a vida das pessoas vem a partir da ONU, vem a partir do sistema ONU. Pode ser a OMS, pode ser a FAO, pode ser a Unesco, pode ser a OIT. Então, nós temos um conjunto amplo de garantias, de diretrizes, de princípios que vem muito a partir do sistema ONU e do que ele representa no mundo. Então, o multilateralismo ele é esse espaço representativo que se traduz em legitimidade para mobilizar e lidar com questões que ultrapassam as fronteiras nacionais, né, embora, claro, sofra de limitações, porque, como a gente sabe, né, na política internacional, né, acaba muitas vezes prevalecendo o interesse das grandes potências. No caso da ONU, isso acontece muito por força do poder de veto, né, que é apenas para 5 países, os 5 permanentes do Conselho: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e República Popular da China. Sim, porque, bom, eu estou plenamente de acordo contigo. Acho que a ONU, enquanto o maior, o principal organismo multilateral que traz e agrega, numa perspectiva de legitimidade, a questão de uma agenda internacional, no meu ponto de vista, ela cumpre um papel fundamental aí. E nós temos que dimensionar, assim como você bem sinaliza, em relação às múltiplas dimensões que a ONU pode trazer. Se nós formos aqui relacionar, por exemplo, a questão das minorias, dos grupos identitários, de grupos em situação de vulnerabilidade, a questão das crianças e adolescentes, mulheres, migrantes. Quer dizer, se nós pegarmos só o tema da migração no mundo, a parametrização que a ONU dá, isso é fundamental e indispensável. Agora, se faz uma crítica em relação, por exemplo, a novos conceitos e novas formulações de reconhecimento da capacidade e potência dos Estados. E aí já a literatura afasta aquela ideia países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, quer dizer, não se trabalha mais esse conceito, são outros elementos que apontam uma questão que eu não vejo a curto prazo uma saída, inclusive na perspectiva do que nos traz aqui, que é o reconhecimento da Palestina enquanto Estado membro da ONU, que é o Conselho de Segurança, que você muito bem pontuou. Ou seja, essas potências que estão no Conselho de Segurança, com a capacidade de veto, desequilibram um processo de percepção sobre as forças políticas internacionais, quando 146 países no mundo, né, assim reconhecem que a Palestina deveria estar integrando, né, com todos os direitos e deveres como Estado-membro da ONU. Então, para a gente tentar fechar esse primeiro bloco, né, da importância da ONU e a importância da Palestina ser reconhecida, queria que você trouxesse que horizonte nós temos, que norte nós podemos ter em relação à revisão desse conceito dado ao poder de veto do Conselho de Segurança, né, pelos seus membros permanentes em relação às relações multilaterais e na perspectiva da ONU. Pois é, nesse ponto eu não tenho uma postura muito otimista, não, né? Infelizmente, né? Já há muitos e muitos anos eu acompanho, por exemplo, o tema da reforma do Conselho de Segurança, né? E sempre com bastante frustração, né? Porque as expectativas, né, que alimentamos, né, ao longo do tempo, elas acabam, de certa maneira, sendo sempre barradas e frustradas, né? E tem sido assim, né, nos últimos 30 anos, para dizer o mínimo, né? Não existe um interesse legítimo, né? Vamos falar de novo em legitimidade, das grandes potências em levar adiante uma reforma robusta do Conselho de Segurança. Não há, né, porque esses estados, né, entendem que, por exemplo, o Conselho de Segurança ampliado significaria a diluição do seu próprio poder, né?
e essas potências entendem como algo inadmissível a retirada eventual e hipotética do seu poder de veto, né, que está garantido ali desde os primórdios da ONU, desde que a organização foi lançada, né. Com o Conselho nas bases em que ele funciona hoje, né, com um número muito restrito de estados permanentes, né, apenas 5, os mesmos 5 de sempre. Eu quero chamar atenção para isso, Sim, né? Estamos em 2024, a ONU completa 80 anos no ano que vem. 80 anos ela completa no dia 24 de outubro de 2025, ela vai completar 80 anos, né? 24 de outubro, né, é o dia das Nações Unidas. 80 anos depois, a composição do Conselho é a mesma, né, com a única troca ali de sair a União Soviética, porque deixou de existir, né, e a Rússia é sucessora da União Soviética para o direito internacional, a Rússia herdou o assento soviético, né? Então, tirando essa mudança, né, que na verdade não é uma mudança, o Conselho é o mesmo. Houve uma única reforma do Conselho de Segurança em 80 anos de história de ONU, na década de 60, em que se ampliaram apenas os assentos rotativos do Conselho de Segurança, né, que originalmente eram 6 e passaram para 10. Foi a única reforma. Né, o Conselho passou de 11 para 15 membros, mas com uma mudança só nos assentos rotativos. É muito pouco. O mundo mudou demais de lá para cá. Né? Então, na verdade, quando a gente pensa em representatividade barra legitimidade, né, que acho que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, né, a gente pode dizer que a ONU, sim, ela é muito representativa e legítima, mas o Conselho de Segurança não mais. O Conselho de Segurança não reflete a realidade do poder mundial. Ele não reflete a realidade do mundo em que vivemos. Ele reflete uma realidade do pós-Segunda Guerra Mundial. É inadmissível, né, que um continente com 54 estados como é a África não tenha um membro permanente sequer. Lembrando que boa parte das resoluções do Conselho de Segurança sim. são no espaço africano, são para ações no espaço africano. É igualmente inadmissível que a América Latina e Caribe, com 33 estados que somos, não tenha nenhum membro permanente do Conselho de Segurança. Eu somando a África com a América Latina e Caribe, é metade da ONU. É metade dos membros da ONU. E não temos nenhum membro permanente dessas duas regiões. Então isso compromete, claro, a representatividade e a legitimidade, né, e acaba naturalmente dificultando o avanço de agendas, né, como a questão da Palestina, né, que pode ser barrada por um único membro. Basta um Estado não querer, né, dar a chancela a um candidato a membro para que esse Estado não possa ser sequer votado pela Assembleia Geral. Né? Então, são, na verdade, né, assimetrias criadas lá atrás, quando a ONU foi formulada pelas grandes potências. Porque, muito embora, né, eu volto de novo para a história, porque a história é fundamental, né, muito embora a gente lembre sempre, né, e eu já trouxe aqui na nossa conversa, a Conferência de São Francisco em 45, de que participaram 50 estados, inclusive o Brasil, né, uma festa danada, mas a ONU foi rascunhada um ano antes, em Dumbarton Oaks, nos Estados Unidos, em uma reunião da qual participaram 4 países. Estados Unidos, União Soviética, China e Reino Unido. Foram esses 4 que rascunharam a ONU, que definiram o que seria o Conselho de Segurança, que definiram as atribuições para a ONU, que definiram como um Estado candidato a membro poderia ser admitido. Tudo estava dado pelas 4 potências. Né? Depois incluiu-se a França, né, como um 5º membro permanente. Então, eu não vejo muita solução. Né? Eu acho que será difícil convencer os Estados Unidos a certa altura, até pela força do lobby judeu dentro dos Estados Unidos, muito forte, muito influente e afluente, né, como a gente bem sabe, será muito difícil convencer um presidente americano, né, convencer o DOS, o Departamento de Estado americano, né, a mudar de posição e eventualmente admitir, né, a chancela a Palestina como candidato a membro, porque se isso acontecer, não tenha dúvida, repito, né, que a Palestina conseguirá os 2/3 de membros necessários numa votação na Assembleia Geral da ONU, porque a Assembleia Geral reúne todos os membros. Bom, não há como não trazer essa discussão diante até desse quadro e daquilo que a gente está apontando como caminhos para esse reconhecimento da Palestina enquanto um Estado-membro, e essa discussão a gente está vendo aqui que é uma discussão muito anterior ao que está acontecendo hoje em relação ao conflito entre Israel e Hamas, né, e que tem afetação direta em relação à Palestina, ao seu povo, sua sociedade, a sua condição de Estado. Então, eu queria saber, na tua opinião, a gente não tem como fugir dessa discussão, né, o que significa esse conflito nessa perspectiva do reconhecimento da Palestina enquanto Estado-membro da ONU. Esse conflito, para alguns guerra, outros conflito, né, esse conflito ele pode ser uma forma, inclusive, de demover os Estados Unidos no apoio que dá a Israel diante do que está se vendo no território palestino, por exemplo, frente às vítimas que estão sendo feitas por esses ataques de Israel em relação
a uma reação do que o Hamas, né, gerou em termos desse cenário? Pois é, eu também não sou muito otimista com a perspectiva de uma mudança da postura dos Estados Unidos na relação com Israel, não, né? Essa relação Estados Unidos-Israel é uma relação histórica que passou por algumas pequenas mudanças, né, ao longo das décadas, mas nunca vimos, em hipótese nenhuma, os Estados Unidos se permitindo dar as costas a Israel, né, ou abandonar o apoio inequívoco que faz de Israel, né? É uma relação histórica, inclusive, muito por força desse lobby judeu que eu comentei, que funciona dentro, né, dos Estados Unidos, né, dentro do parlamento, nos corredores, né, do Departamento de Estado, junto ao Wall Street, junto ao empresariado, no Vale do Silício. Né, então, vemos o lobby judeu, né, atuando em várias frentes. Né, então, acho que essa mudança de postura ela é difícil, apesar de todos os excessos e abusos praticados por Israel contra os palestinos, não de hoje, mas historicamente. Né? Quando a gente pensa na realidade dentro de um espectro temporal um pouco maior, né, a gente reconhece que foi sobretudo a partir de 67, a famosa Guerra dos 6 Dias, né, que Israel estendeu o seu controle territorial para vários outros territórios, né, passou a ocupar Jerusalém Oriental, passou a ocupar Cisjordânia, passou a ocupar a faixa de Gaza, né, além de outros territórios, né, como ali as colinas de Golã, né, que outrora pertenceram à Síria. Né? Então Israel ampliou muito, né, o seu espaço de controle territorial, e passamos a ver, a partir dali, né, muitas vezes um tratamento discriminatório, racista, né, contra as populações, né, desses territórios por força, né, dos políticos de Israel, né, ou das tropas de Israel. Né. Então é uma situação muito delicada, né, que não se resolveu ao longo do tempo, pelo contrário. Pelo contrário, né, vemos, né, o avanço de assentamentos judeus na Cisjordânia, né, porque a gente fala muito em Gaza, porque é onde está tendo a guerra, mas a Cisjordânia, Carlos, ela é absolutamente dramática. Né? Os palestinos vivem na Cisjordânia em campos de refugiados, no que deveria ser o seu Estado, né? Sofrendo violência constante de soldados de Israel, vivendo uma situação econômica absolutamente dramática. Né? Muitos lembram do que foi a África do Sul no ápice do apartheid. Né? E esse paralelo ele é possível, sim. Né? E na faixa de Gaza é uma violência recorrente. Né? Embora Israel tenha retirado os colonos à força no início dos anos 2000, né? Não há colonos judeus na faixa de Gaza, mas as guerras são periódicas. Houve guerra ali no início de 2009, houve guerra em 2014, temos essa guerra agora que vem já desde o dia 7 de outubro. Né? Então é uma violência permanente, né? Onde quem sofre não é o Hamas, mas é o povo palestino. E aí eu sempre insisto na necessidade, né, imperiosa para nós que trabalhamos com direito internacional, de separarmos e dividirmos, né, essas variáveis. Né? Não podemos criar confusões mentais que atrapalham a causa palestina. Né? O Hamas não é a Palestina, o Hamas não representa o povo palestino. Muito pelo contrário. Né? Na verdade, o povo palestino que reside em Gaza é oprimido por um governo autocrático e despótico do Hamas. Né? O Hamas estabeleceu um governo despótico, autocrático, desde que assumiu o controle da faixa de Gaza lá atrás, em 2006. Né? E o povo palestino é oprimido pelo Hamas. Né? Mas o problema é que a guerra travada por Israel não impacta apenas o Hamas. Na verdade, o Hamas é o menos impactado. Impacta 2 milhões de pessoas que vivem ou viviam na faixa de Gaza. Né? E são obrigadas a se deslocar de uma região para outra, e mesmo deslocadas, continuam sofrendo os ataques de Israel. Violência o tempo todo. Né? Israel violando permanentemente, né, assim como a Rússia faz lá na Ucrânia, o direito internacional humanitário, né, violando o direito de guerra, né, atacando áreas civis, né, deliberadamente ou não, mas mostrando aí uma irresponsabilidade, né, no trato com uma questão que é uma crise humanitária enorme na faixa de Gaza. Né? Mas, infelizmente, né, apesar de algumas posições um pouco mais duras do governo Biden a certa altura, porque o Biden está de olho na eleição, se é que ele vai continuar candidato tutelar, né, e ele sabe que ele pode perder a eleição no detalhe. Né, independentemente do que aconteceu no atentado ali do Trump no sábado, ele pode perder no detalhe. Né? Por exemplo, né, com os árabes americanos do Michigan, né, que é um dos famosos swing states, né, estados pêndulo, não votando mais nele, simplesmente não saindo de casa para votar. Claro que os árabes americanos não vão votar no Trump, mas podem ficar em casa no dia 5 de novembro, exatamente porque condenam a postura ainda de apoio norte-americano a Israel, mesmo com as atrocidades praticadas na guerra na faixa de Gaza. Né? Então isso levou o Biden a elevar um pouco o tom, mas nada, né, que indique, infelizmente, né, que veremos uma mudança concreta na postura de Washington em relação a Israel ou em relação ao pleito palestino na ONU.
Bom, buscando caminhos e alternativas que possam rebater na ONU numa mudança de perspectiva para reconhecer o Estado da Palestina como Estado membro, aí eu trago duas questões para a gente refletir aqui. Por exemplo, a questão da região, né? A Arábia Saudita, por exemplo, né? Ela tem uma posição, ela é um Estado forte, com uma economia muito vinculada à questão do petróleo, com rebatimento internacional, inclusive nos interesses norte-americanos. Então, esse é um dado. Então, esse é um dado. Um outro dado que eu queria te trazer, a título de reflexão, de caminhos que possam mudar esse tabuleiro, é a questão, né, da gestão política do Estado de Israel, os sionistas hoje, que são aqueles que, né, insistem e persistem nesse conflito de uma maneira intransigente. Uma mudança de governabilidade em Israel em relação aos sionistas, aos ortodoxos, né, aqueles mais radicais em relação à tomada do território. E a questão da Arábia com o petróleo. Isso pode mexer o tabuleiro de alguma forma e criar um cenário que possa ser mais favorável a esse reconhecimento do Estado da Palestina? Duas perguntas ótimas, Carlos, né? Com relação à Arábia Saudita, né? E a gente tem a Arábia Saudita como um dos mais importantes estados no mundo árabe, né? É o grande representante, né, ali dos sunitas, né, naquela região. Eu entendo que a Arábia Saudita é uma peça geopolítica muito importante, mas não determinante para uma mudança na postura dos Estados Unidos em relação à causa palestina, né? A gente sabe que Riad tem uma relação estreita com Washington, mas a gente sabe também que, pouco antes do atentado de 7 de outubro do Hamas contra Israel, o governo Biden vinha costurando, né, o estabelecimento de relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e Israel. Algo parecido com o que aconteceu no governo Trump, né, com os Emirados Árabes, com o Bahrein, né, outros atores importantes ali no Golfo Pérsico, né, que reconheceram Israel, independentemente do não avanço de um Estado palestino, né? Algo parecido com o que o Egito fez lá atrás, nos acordos de Camp David, no final dos anos 70, né, quando, para conseguir o território do Sinai de volta, né, que tinha sido ocupado por Israel na Guerra de 6 Dias, né, deixou a causa palestina em segundo plano, né? Os países árabes, né, eles têm esse péssimo hábito, eles falam muito da causa palestina, eles defendem a causa palestina, mas até a página 2, né? Ou seja, eles acabam, né, quando, né, seus interesses, né, são, de alguma maneira, atrapalhados pela causa palestina, eles colocam a causa palestina, né, um pouquinho de lado para mover seus interesses mais particulares, né? É isso que levou Emirados Árabes e Bahrein a reconhecerem Israel, estabelecendo relações diplomáticas com Israel, sem ajudar em nada a causa palestina, e é isso que teria feito também a Arábia Saudita, possivelmente, se não tivesse o 7 de outubro atrapalhado tudo, né? Porque aí, claro, com o ataque do Hamas, com a ação de Israel, né, a Arábia Saudita agora, né, segurou, né, o tema, né, e não se dispõe a avançar, pelo menos não por enquanto, no reconhecimento de Israel, mas poderia fazê-lo. Então, eu não entendo que a Arábia Saudita, apesar das boas relações que tem com Washington, né, possa interceder em favor da causa palestina, pelo menos não no sentido de que haveria um reconhecimento da Palestina como Estado-membro na ONU, né, pelos Estados Unidos. E com relação, né, aí já mais diretamente, né, quando a gente pensa na geopolítica da região, né, a tua segunda pergunta foi qual, Carlos? Sobre a questão da governabilidade de Israel, os sionistas, Isso, os ortodoxos radicais. perfeito, é isso. A geopolítica da região, claro que ela se vê impactada pelos governos de plantão, não há dúvida disso, né? Então, se a gente tem no Irã, por exemplo, um governo mais conservador, né, ou menos conservador, isso impacta a dinâmica geopolítica da região, né? Se a gente tem em Israel, né, um governo mais à direita ou mais ao centro, isso impacta a política na região, né? E já vimos exemplos disso, né? De novo, vou me remeter à história, né? Todos lembramos da figura do Yitzhak Rabin, né? Ele é nome, inclusive, né, de um mirante aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, né? O Yitzhak Rabin, né, era um líder trabalhista em Israel, do Partido Trabalhista, né, que seria a centro-esquerda de Israel, né, e ele costurou, né, por meio, né, por intermediação da Noruega, os famosos acordos de Oslo, né, com Israel, né, com a OLP da Palestina, né, com o Yasser Arafat. Né. Os acordos de Oslo de 93, né, e depois houve uma segunda versão em 95, representa um momento em que mais próximos estivemos de um Estado palestino. Isso tem pouco mais de 30 anos. Né? Momento mais próximo, né? Intermediação da Noruega, apoio do governo Bill Clinton, né? E Yitzhak Rabin, né? Presidente trabalhista, né? Em Israel, né? Primeiro-ministro trabalhista em Israel, ajudando, né? A avançar, né? Numa causa ali que, na visão desse partido em Israel, era uma causa importante,
né, que era uma solução de dois estados. Só que o Rabin foi assassinado em 95 por um extremista judeu, a gente não pode esquecer, um extremista judeu que não concordava com os acordos de Oslo, ele foi assassinado, né? E depois, já no final daquela década, o partido Likud, que é o partido atual do Netanyahu, a direita de Israel, venceu as eleições. Só que o governo atual em Israel não é só o Likud, Carlos, é o Likud coligado com partidos ultra-ortodoxos, ultranacionalistas, né? Ainda mais à direita do que o próprio Likud, super conservadores e que, em hipótese alguma, aceitam um entendimento com a Palestina. E se aproveitam de um momento em que a Palestina também está fragilizada. Porque o governo palestino, na Cisjordânia, do Mahmoud Abbas, da Autoridade Nacional Palestina, é um governo pouco representativo, frágil, não há eleições há muito tempo, ele não representa os interesses de boa parte dos palestinos, né? Há uma divisão entre o Fatah, que é o partido do Arafat, hoje do Mahmoud Abbas, e o Hamas, que não se entendem. Né? Mas na eventualidade, né, de uma mudança de rumos políticos em Israel, e pode ser que aconteça, né, acho difícil o Netanyahu sobreviver à guerra, né, acho difícil ele sobreviver, né, aos escândalos que impactam seu nome, aos erros na inteligência de Israel que levaram ao 7 de outubro. Ele tem muitas contas a prestar. Né? Eu acho difícil que o gabinete dele sobreviva, né, a esse conflito. E aí poderia haver uma vitória, talvez, de partidos mais ao centro, mais centro-esquerda? Poderia. Né? Eu não acho isso muito provável, mas poderia. E aí sim, talvez, né, essa nova orientação partidária, se eles tivessem, né, uma representatividade importante no Knesset, né, que é o parlamento de Israel, isso poderia abrir espaço para uma mudança de postura e talvez, né, uma inclinação maior ao diálogo com a ANP, né, que é a autoridade palestina, né, e representa o governo palestino. Mas, né, também, né, em relação a essa mudança política, né, para o centro ou para a esquerda, também não sou tão otimista assim. Eu acho que a direita em Israel ela se consolidou de tal forma, né, mesmo com o caos que tem sido, né, a administração Netanyahu e todas as acusações e críticas de corrupção, né, que abalam o seu governo. Bom, chegamos aqui, vamos encaminhando para o nosso final, agradecendo imensamente a você, Paulo, por esse tempo, por essa aula, por esse conjunto de elementos tão elucidativos que contribuem muito para o nosso debate na advocacia internacional, aquela que busca sempre o melhor e o superior interesse de todas as nações. Dizer que nesse tema especificamente, pela complexidade dele e pelos caminhos que nós traçamos aqui, tentando encontrar uma saída, vamos nos agarrar àquela máxima do Ulisses Guimarães, dizendo que a política é como uma nuvem. Quando a gente olha pela segunda vez, ela já não está da mesma forma que olhamos pela primeira. Então, esperemos que, num futuro próximo, esse cenário todo possa se reconfigurar e a gente ter aí um avanço em relação a essas questões, em relação ao conflito, né, hoje dado de Israel e Hamas, a questão da própria Palestina como um Estado soberano, reconhecido, com direitos e deveres em relação à ONU. Muito obrigado, Paulo. Até a próxima. Foi um prazer trabalhar esse momento aqui contigo. Que assim seja, eu fico nessa torcida também para que o tema avance a contento. Agradeço muito o convite, foi um prazer conversar, né, com você, com vocês aqui na sala de debates, né, e fico à disposição para uma próxima. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.